1 de Pedro, capítulo 1. A leitura, meus irmãos, será do versículo 3 até o versículo 12, do 3 ao 12. Temos aqui uma seção, um bloco que está unido, precisa ser exposto dessa maneira, como uma unidade aqui. Mas devido à sua profundidade, eu não tenho condições de expor todo o bloco pela manhã. Então, o meu objetivo, eu tenho a intenção de pregar até o versículo 5 só, nessa manhã. Do 3 ao 5. E assim espero que pela providência do Senhor Deus eu consiga chegar até o versículo 5. Se não, darei continuidade num outro momento. Então, pelo menos até o versículo 5 nessa manhã, e depois, noutra oportunidade, do versículo 6 até o versículo 12. Mas eu quero que você tenha isso em mente. Há uma unidade aqui, e há uma proposição principal, central nesse texto, do versículo 3 ao versículo número 12. Por isso a leitura do bloco inteiro. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém. Meus irmãos, a vida cristã, ela costuma nos colocar diante de um paradoxo difícil de aceitar. Somos chamados a nos alegrar, mas muitas vezes nós caminhamos em meio a lágrimas, ou entre lágrimas. Confessamos crer em uma salvação eterna e gloriosa, enquanto enfrentamos dores reais, perdas concretas e aflições que parecem contradizer essa esperança. Em tais momentos, a pergunta surge quase espontaneamente. Como é possível alegrar-se quando o sofrimento ele insiste em permanecer? Como é possível? A palavra de Deus ela não ignora essa tensão. Pelo contrário, a Bíblia ela reconhece a tensão e ela faz mais, ela explica para nós. A fé cristã jamais promete a ausência de sofrimento. Aqueles que falam tais coisas, eles são mentirosos, são falsos profetas. Eles não estão agindo de acordo com o que diz Pedro aqui nesses versículos finais dessa seção que eu li, desse bloco que eu li.
Eles não estão dando o testemunho adequado, de acordo com os profetas. Não, de forma alguma. Porque não há promessa de ausência de sofrimento em nossa jornada. Na verdade, a fé cristã assegura que tal sofrimento não é algo acidental, nem mesmo inútil. Não é acidental e também não é inútil. Desde os tempos antigos, Deus revelou ao seu povo que a glória da salvação, ela viria acompanhada de provações. E que ambas caminham sob a direção da sua soberana vontade. À luz dessa verdade, nós somos chamados a aprender não apenas por que sofremos, mas como nos alegrar em meio ao sofrimento. Firmados na certeza de que Deus conduz todas as coisas conforme o seu plano redentor, já testemunhado pelos profetas do Antigo Testamento. Sendo assim, 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 a 12, nos ensina que os cristãos devem alegrar-se na salvação concedida pelo nosso Deus, apesar dos sofrimentos atuais, porque esses sofrimentos pertencem ao plano soberano de Deus, o qual foi revelado e confirmado pelo testemunho dos profetas do Antigo Testamento. Ouça novamente, os cristãos, você e eu, o povo de Deus, deve se alegrar na salvação concedida pelo Senhor nosso Deus, apesar dos sofrimentos atuais, porque esses sofrimentos, eles pertencem, eles são de acordo com o plano soberano do nosso Deus, o qual foi revelado e confirmado pelo testemunho dos profetas do Antigo Testamento. Veja que depois de uma introdução da carta que nós vimos na semana passada, os ciclos 1 e 2, em que Pedro ele diz que ela foi escrita para os eleitos do Deus, ou eleitos pelo Deus triuno, agora ele começa uma passagem que analisa a eleição, ou seja, a salvação para a qual Deus escolheu os crentes como participantes. Uma vez que esses eleitos também são exilados neste mundo, Pedro explica a salvação deles da perspectiva de suas dimensões presentes, bem como também futuras. As duas sessões seguintes, veja, versículos 13 a 25, observe aí, 13 a 25, apenas você ter um panorama geral, do 13 ao 25, bem como também o início do capítulo 2, que vai até o versículo 3, eles tratarão, essas duas partes, tratarão da ética cristã, de como deve ser o nosso comportamento após a salvação experimentada. Então aqui, Pedro, nesse início, até o versículo 12, fala da salvação, da obra de Deus, de como ele salvou o seu povo. E do 13 em diante, até o capítulo 2, versículo 3, vai falar do comportamento do povo, de como os cristãos devem responder a esta salvação. Além disso, muitos dos temas que aparecerão em sessões futuras, nesta carta aqui de Pedro, eles já estão presentes nesta sessão, como alegria, sofrimento, a história de nosso Redentor e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Se eu pudesse resumir em alguns pontos aqui, os temas que aparecem do versículo 3 ao versículo 12, seriam os seguintes, do 3 ao 12, os temas principais: o sofrimento e a glorificação de Jesus são um modelo para o nosso sofrimento e para a nossa glorificação. Os aspectos, em segundo lugar, presentes e futuros de nossa salvação estão acessíveis pela fé. Terceiro, nós somos exortados na palavra de Deus, nesta sessão aqui, a nos alegrarmos em meio às provações. O texto nos ensina isso também. Bem como também nos ensina que Deus está guardando nossa herança futura e nos preparando para ela. Ele guarda nossa herança e nos prepara para ela. Em último lugar, o plano divino de salvação foi profetizado no Antigo Testamento. É outro tema também que aparece aqui, do versículo 3 ao versículo de número 12. Agora, olhando para o texto, de forma bem específica, eu quero que você também note aqui algumas questões importantes. Primeiro,
Observe no texto como as palavras alegria e louvor são marcadores importantes das subseções do versículo 3 ao versículo 9. Louvado é a palavra que inicia os versículos 3 a 5. Alegrem-se ou alegram-se grandemente, no versículo 6, faz a transição do trecho do versículo 3 ao 5 para o versículo 6 a 7. Louvor, glória e honra concluem os versículos 5 a 7. E a ideia de alegria, alegrar-se no versículo 8, é o centro da subseção final. Além disso, a ligação entre os versículos 10 a 12, juntamente com os versículos 3 a 9, é extremamente importante. Deixa eu falar de forma mais clara isso. Do 3 a 9 você tem aqui uma seção, e do 10 ao 12 uma outra seção. Do 10 ao 12, nós temos aqui informações acerca da história do sofrimento e da salvação que seguem o modelo de nosso Senhor Jesus. Uma vez que os sofrimentos e as glórias subsequentes de Jesus foram preditos com exatidão pelos profetas do Antigo Testamento, nós podemos ter certeza de que a salvação, em todas as suas facetas, está ocorrendo exatamente como o nosso Deus planejou. E, portanto, aquilo que Pedro diz, nos versículos 3 a 9, também acontecerá. Agora, de forma mais específica ainda, observe a estrutura do texto. Do 3 ao 9, o bloco maior aqui, do 3 ao 9, a estrutura presente e futura da salvação. Essa é a ideia. A estrutura presente e futura da salvação, do 3 ao 9. E aí vamos especificar. Os versículos 3 e 4, versículo 3 e 4, o 4 parte A, nós temos o conceito da salvação. O conceito da salvação. No versículo 4 ainda, parte B, e no versículo 5, o aspecto futuro da salvação. Versículos 4, parte B, e versículo 5. No versículo 6 a 9, nós temos o aspecto presente da salvação. Presente. E no último bloco, do 10 ao 12, nós contemplamos a salvação em seu contexto histórico. A história do sofrimento de Jesus Cristo, seguido pela glória. Uma história que foi profetizada de antemão. Então, é essa a divisão básica aqui desse texto. Mais uma vez, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, transbordando de bênçãos espirituais que deseja transmitir a seus leitores, o apóstolo Pedro escreve uma frase que ela é longa no grego, que vai do versículo 3 até o versículo 9, uma frase só aqui. E a frase em si, ela revela a intensidade do autor e a plenitude de sua mensagem. Na verdade, a palavra que ele inicia essa frase aqui, logo no início, você vê aí bendito, ou mesmo, outra tradução poderia ser louvado, é uma palavra inicial que nos remete, não apenas a palavra, mas o que vem também depois, a uma doxologia. É o que Pedro está fazendo aqui. A semelhança do que acontece em muitos salmos. Por exemplo, a expressão, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. A palavra bendito, ela também é comum no Novo Testamento. Zacarias começa o seu cântico irrompendo em louvor, lá em Lucas 1, 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Sim, o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui é uma doxologia. Ele está exaltando o Senhor Deus, e no contexto da passagem é uma exaltação, um louvor a Deus por causa da sua grande e poderosa obra de salvação. É essa a ideia. Pedro nos ensina aqui. Nos ensina, como disse um teólogo do século XX, toda boa teologia, bem fundada, ela deve começar e terminar em doxologia. Toda boa teologia que é bem fundada, que está muito bem arraigada, ela começa e termina com doxologia. Irmãos,
A palavra, ela vem do termo doxa, que se refere à glória que é atribuída a Deus. A ideia é essa: uma vez que Deus é o Deus de toda glória, Ele deve receber glória, no sentido de que o seu povo lhe rende a adoração, bendiz e exalta o seu santo nome. Irmãos, quando a nossa teologia, ela não começa e termina com doxologia, a tendência é que ela se transforme num mero exercício intelectual abstrato, no qual o coração não é envolvido e a alma não é corretamente tocada. Não é exatamente isso que acontece com as pessoas que falam de teologia, que escrevem sobre teologia, que vivem para a teologia, mas não têm o coração entregue a Deus? Tratam de forma técnica apenas. Lidam como se fosse um mero trabalho. Ora, se no seu dia a dia o que você faz para o Senhor Deus, no seu trabalho em casa e fora de casa, deve ser feito em devoção ao Senhor Deus, tributando a Ele glória por isso, honra e louvor, quanto mais aqueles que lidam de forma mais direta com a teologia. Quanto mais quando você vai se debruçar sobre o texto sagrado, lê-lo, entendê-lo, se aprofundar no que diz a palavra de Deus. Boa teologia, teologia que é fiel à palavra de Deus, começa e termina com doxologia. Pastor, seja mais preciso. Ora, você quando está estudando a palavra de Deus, sobre o conhecimento divino, você deve fazer isso em espírito de adoração ao Senhor Deus. Começando e terminando assim. Não é assim que acontece muitas vezes, na verdade? Pastores são tendentes a esse pecado, porque trabalham diariamente com isso, em olhar para o texto original, grego, hebraico, olhar para a doutrina, olhar para a história da igreja, para o desenvolvimento da teologia, e ver isso de forma apenas mecânica, fria, sem devoção. Isso é muito grave, irmãos. Nós temos que clamar ao Senhor Deus por misericórdia quando nosso coração está dessa maneira. Então você diga, pastor, esse é um pecado que só vocês podem cometer. De forma alguma. Mais tendenciosos por lidarmos com isso mais frequentemente. Mas isso pode acontecer com você. Quantas pessoas estão abarrotadas de conhecimento teológico, possuem muitos livros, mas quando leem, quando vão aprender sobre o conhecimento divino, não o fazem apresentando isso como um sacrifício de louvor a Deus. Pergunte para você mesmo essa manhã, para a sua própria alma: por que eu leio o que eu leio? Sendo específico aqui, com relação ao conhecimento teológico, por que eu leio os catecismos de Westminster? Por que eu leio a Confissão de Fé de Westminster? Por que eu leio artigos teológicos? Por que eu escuto sermões e palestras? Por que eu tenho tantos livros de teologia e leio? Por quê? Qual é a razão? A sua resposta primária deve ser esta: para exaltar e glorificar o meu Deus. Para poder dizer com o apóstolo Pedro e os salmistas: bendito seja o nome do Senhor. Porque quanto mais eu conheço quem Deus é, quanto mais eu conheço as suas obras, mais vontade, mais desejo eu tenho de conhecê-lo e exaltá-lo. Deve ser essa a nossa resposta, meus irmãos. Não sendo frios, não apáticos. E veja, esse tipo de pecado, ele vai, além de ser grave em si mesmo, ele está falando cada vez pior com o passar do tempo. Quanto mais você se aproxima de Deus, sem ter um coração devoto ao Senhor Deus, em adorar ao Senhor Deus, mais frio você fica. Mais você vai olhar para as coisas sagradas de maneira indiferente, fria mesmo. Por isso a importância de fazer teologia em oração.
ler a Bíblia em oração, estudar conceitos teológicos em oração. Não apenas pedindo que o Senhor nos faça entender pelo seu Santo Espírito, mas que Ele nos conduza a enxergar a verdade, nos render a ela e bendizer a Deus por causa dela. Percebe que são várias coisas presentes? Não é apenas entender, não é apenas saber o que Deus requer, mas é se regozijar com isso, se alegrar nessa verdade, em conhecer cada vez mais ao Senhor Deus. É assim que você faz teologia? É assim que você estuda teologia? É assim que você se debruça sobre o texto sagrado? Irmãos, com o passar dos anos, nós somos tentados em nossa carne e pelo diabo a nos afastarmos disso. Quantas vezes ouvimos de pessoas, e não é a nossa própria realidade isso também, o seguinte testemunho, que é triste. Eu quando comecei a caminhada cristã, eu lia muito a Bíblia. E agora não. Quando eu comecei a andar com Cristo, eu estava realmente assim fervoroso e buscando e orava muito e agora não. Em meio à caminhada, por vezes, nós somos assaltados da alegria no Senhor, pelo nosso coração pecaminoso. E uma das coisas que nós temos que fazer é, à medida que conhecemos cada vez mais a revelação divina, pedir a Deus que alimente nossos corações a alegria de conhecermos a Ele cada vez mais. Você tem ideia do privilégio que você tem? De que nós temos? Primeiro pense em termos macros, né? Comparando nós, povo de Deus, com as pessoas lá fora que não conhecem a Deus, somente através da revelação geral. Você tem um privilégio enorme. Você conhece a Deus, você tem a Bíblia em suas mãos. É motivo de alegria para você? Mais ainda, afunilando, na sua igreja local, você tem a possibilidade de aprofundar mais o seu conhecimento acerca do divino, do Senhor Deus. Pense nas oportunidades através dos sermões, das doutrinas, através do que Deus tem te concedido de recursos financeiros para poder comprar boa literatura teológica. Pense no que está disponível na internet, tirando aquilo que é ruim, é claro, mas muita coisa boa disponível na internet, de graça para você ler, se aprofundar. Tudo isso deve ser motivo de gratidão ao Senhor e de grande alegria. Senhor, bendito seja o teu nome. Se você não tem esse costume, a partir de hoje, a palavra de Deus lhe chama a atenção quanto a isso. Faça teologia, aprenda o conhecimento teológico em devoção ao Senhor Deus, em adoração ao Senhor Deus, como aqui nos ensina muito bem o apóstolo Pedro. Ele diz, não apenas bendito, mas ele especifica que ele fala, o Deus e Pai, o Deus e Pai. Deus é, em primeiro lugar, meus irmãos, o Pai de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. E depois, por causa de Cristo, o Pai, Deus Pai, é Pai daquele que crê. Nós somos adotados por meio do único Filho de Deus. Pedro indica o nosso relacionamento com o Pai e com o Filho quando ele usa aqui o pronome pessoal nosso Deus, no caso, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos, uma vez em comunhão com Cristo, Ele também é o nosso Pai. Deus se revelou em Jesus, o seu Filho, e por meio do Senhor Jesus, todos os eleitos compartilham de sua filiação. Por intermédio dele, os eleitos, você que está em Cristo, pode chamar Deus de Pai, porque você é filho de Deus. Com toda a igreja, não apenas a igreja
agora aqui presente, mas em toda a história, nós podemos declarar, como diz o credo apostólico logo no seu início: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa formulação credal, ela pode estar em nossos lábios por causa deste fato: por meio de Cristo, o único Filho de Deus, você foi adotado. E pode falar de Deus nesses termos: Ele é meu Pai. Ele é meu Pai e meu Deus. Observe também como ele diz ainda aqui, no versículo 3, de nosso Senhor. De nosso Senhor. Irmãos, nesses 3 versículos, é que eu estou falando do 1 ao 3, Pedro usa o nome Jesus Cristo 4 vezes. Observe, no versículo 1 ele fala, apóstolo de Jesus Cristo. No versículo 2, lá no final ele diz, para a obediência, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E ele vai falar no versículo 3 2 vezes, o que eu já mencionei, nosso Senhor Jesus Cristo. E no final, que ele diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Perceba a ênfase aqui em nosso Redentor. No versículo 3, é a única passagem dessa carta de Pedro em que ele escreve o título e o nome completo: Senhor Jesus Cristo. E com o pronome nosso aqui, Pedro está fazendo o seguinte: ele está confessando com a sua boca, nesse caso com a sua pena aqui, que ele se submete, ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele se inclui entre os crentes aqui, como parte do povo de Deus. E eu quero que você observe o quanto isso é importante, porque o termo que Pedro utiliza aqui é o título Kyrios. E este título, ele é o título usado no Novo Testamento, equivalente ao título no Antigo Testamento, que era usado para o Senhor Deus quanto ao seu nome pactual, Yahvé. Enquanto Pedro e outros autores do Novo Testamento utilizam Senhor aqui para o Senhor Jesus Cristo, esse título remete à mesma ideia, o mesmo conceito lá do Antigo Testamento acerca do Deus pactual. Em outras palavras, irmãos, quando Pedro, assim como os demais autores do Novo Testamento, chamam Jesus de Senhor, isso está incluso o reconhecimento da sua divindade. Ele é Deus, Ele é divino, Ele não é somente um homem ao qual Deus derramou sua graça, seu Espírito, Ele concedeu grande poder e força. Não, Ele é o próprio Deus encarnado. É um reconhecimento da sua divindade. Lembre-se também que naqueles dias os cristãos confessavam a sua fé nestes termos, em contraste com o imperador. Não é o imperador, não é César que é Senhor. Jesus é o Senhor. Então, tal fala era uma declaração credal, um reconhecimento do senhorio de Cristo e uma confissão de fé. Ele é o Senhor. Pedro se une à igreja aqui e fala da mesma maneira. Aquele que andou com o Senhor, que esteve ao seu lado, seu discípulo, o chama de Senhor. Ele é o nosso Senhor. Além disso, o nome Jesus aqui compreende o ministério do Filho de Deus na terra. E o nome Cristo faz referência ao seu chamado messiânico. Ele é o Messias, ele é o ungido. De forma completa aqui, Pedro fala acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele segue e diz ainda que segundo a sua muita misericórdia. Veja como Pedro descreve o nosso relacionamento com o Pai. Ele descreve esse relacionamento como um relacionamento de misericórdia. Deus é misericordioso para com o seu povo. E aqui eu preciso voltar um pouco ao que eu falei na semana passada, para lançar mais luz ainda ao que diz Pedro aqui no versículo de número 2. Ele diz assim no versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Foi o que eu expliquei semana passada, que o termo presciência não significa
como popularmente é conhecido, a ideia de que Deus ele simplesmente anteviu o que iria acontecer. Ele olhou lá da eternidade para o futuro e, sabendo o que iria acontecer, nesse caso pensando na salvação, escolheu para a salvação aqueles que iriam crer. Não, o termo não significa isso. Presciência, como nós entendemos, à luz da palavra de Deus, e Romanos 8 nos ajuda nesse sentido também, a jogar luz a esse entendimento. A ideia de presciência está ligada à ideia de um conhecimento prévio, íntimo, relacional, amoroso, pactual. É essa a ideia de conhecimento, de presciência. Deus conhecer antecipadamente aqueles que lhe pertencem, de maneira íntima e pessoal. E além disso, por que eu menciono isso agora? Porque quando o versículo 3 fala de misericórdia, observe, como é que a gente pode falar de presciência no sentido de que Deus olhou para quem ia crer e, ao mesmo tempo, aliar isso com a ideia de misericórdia? Ora, Deus exerce misericórdia para com quem não merece. Se Deus olha no futuro e vê que alguém vai crer e Deus não o elege, não o escolhe, isso seria o quê? Injustiça. Deus ele iria dever a salvação a alguém. Era obrigação de Deus salvar alguém. Isso não se alinha com a ideia de misericórdia. Misericórdia tem a ver com Deus exercer a sua livre e soberana vontade e conceder a quem ele bem quer o dom da salvação. Então é irreconciliável isso. Também por esse contexto. E mais uma questão que não posso deixar de fora, que eu não lembro se eu falei isso na semana passada, se não falei eu vou explicar agora. Irmãos, acerca dessa ideia de olhar lá na frente e determinar o que vai acontecer, isso contraria o próprio ser de Deus, a sua soberania. O futuro, ou melhor, o que vai acontecer no futuro, acontecerá porque Deus determinou. Deus não consulta o que vai acontecer no futuro para saber o que vai acontecer. O que vai acontecer, acontecerá porque Deus designou que assim aconteceria. Então Deus é quem estabelece o que vai acontecer. Ou seja, a sua vontade, o seu desígnio, o seu decreto precede. Deus diz, vai acontecer assim. Então Deus sabe o que vai acontecer, porque Ele mesmo determinou que aconteceria daquela forma. E não como uma consulta, como alguém que olha para o futuro e assim vê o que vai acontecer. Então, veja, Deus sendo misericordioso conosco, exercendo assim a sua compaixão com pecadores, que Ele não devia a salvação de forma alguma. Foi um ato dele livre. Segundo a sua muita misericórdia. Aí veja como isso está ligado ao que vem em seguida. Nos regenerou para uma viva esperança. Pedro descreve que Deus ele nos deu um novo nascimento. E aqui, mais uma vez, a soberania divina ela é ressaltada. Porque a semelhança de como nós somos passivos em nosso nascimento natural, nós também somos passivos em nosso nascimento espiritual. Se nós tentarmos colocar a fé antes da regeneração, irmãos, nós vamos esperar o impossível. Que o natural se eleve até o sobrenatural. Esperamos que aqueles que estão mortos no pecado e na iniquidade exercitem uma vida espiritual. Isto é, para que alguém possa ter fé em Deus, em Cristo, acreditar no Senhor para a sua salvação, ele precisa, antes disso, ser regenerado. Ele tem que experimentar um novo nascimento. Primeiro, Deus faz com que ele nasça de novo. E só então agora ele pode crer. Dom este da fé que é concedido também pelo Senhor Deus. Tanto arrependimento como também da fé. Paulo diz lá em Efésios 2,5 o seguinte. Efésios 2,5. Estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja as duas ideias presentes aqui. Estávamos mortos, nossos delitos e nossos pecados, e aí Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é a condição. Morte espiritual, primeiro você nasce de Deus. Então você está passivo, a semelhança de alguém que
experimentou isso em sua vida, todos nós, em relação à experiência humana. Agora deixa eu ilustrar isso para você ter uma ideia ainda mais clara. Nessa mesma toada, as mulheres grávidas principalmente. Cada mulher grávida, meus irmãos, conhece a experiência humana no momento em que, pela primeira vez, ela sente a presença de vida no seu ventre. Eu que sou homem, não passo por isso, já é algo assim surpreendente, maravilhoso. Quando o bebê no ventre da esposa começa a dar os primeiros sinais de vida. É impressionante isso. E o mais que você pense assim, houve a ação dos pais, se relacionaram intimamente para que isso acontecesse. Mas ainda assim, esse é o meio pelo qual Deus usa, obviamente. Mas a vida que é gerada no ventre daquela mulher não foi meramente pela ação do pai e da mãe. Só houve vida ali porque Deus concedeu. Deus concedeu vida. E como é maravilhoso, irmãos, podemos experimentar isso. Como é maravilhoso. Essa é a metáfora que Paulo dá aos Efésios, para descrever o que o Espírito Santo faz com as pessoas que estão mortas. Nós somos tão passivos no nosso renascimento, quanto nós fomos no nosso nascimento natural. Qual foi, se nem o pai e a mãe, por mais que tenham sido instrumentos de Deus, em última instância, a geração da vida não é da competência deles? Então pergunto a você, qual foi a sua participação no seu nascimento? Nenhuma. Nada contribuímos para causar a concepção, a nossa concepção, nossa, pessoal, no ventre de nossas mães. Nada. Lembra de Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2? Diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Irmãos, o abismo não tinha o poder de vencer as trevas, até o Espírito de Deus pairar sobre as águas. E como diz o versículo 3, diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. Nenhuma vida se originou a partir de algum acidente cósmico. Nós não cremos nisso. A vida, ela veio por meio do poder criativo de Deus, o único que tem o poder de criar. Do mesmo modo, o seu nascimento espiritual ocorre por meio do mesmo Espírito e poder. Você não tem poder algum para efetuar o seu renascimento. Apenas Deus, em seu poder sobrenatural, pode fazer com que você nasça de novo. Você não gerou isso, nem buscou Deus. Foi Ele que buscou você. Se é algo maravilhoso contemplar a concepção no ventre de uma mulher e passar por isso, ainda mais a mulher que passa por isso, quanto mais deveríamos estar alegres e satisfeitos em saber que Deus fez isso conosco espiritualmente. O que aconteceu com você que está em Cristo é que em sua graça e misericórdia, o Espírito Santo invadiu a sua alma e transformou o seu coração de pedra num coração de carne. Ele lhe deu o desejo por Cristo e o levou a Cristo como um presente para o próprio Cristo. Se você está no Senhor Jesus Cristo, você é um daqueles que o Pai se agradou em dar ao Filho. E não porque havia algo agradável em você, porque Ele olhou no futuro e viu que você quereria, não. Mas para que o próprio Filho pudesse dizer, olhar para a sua alma e dizer, estou satisfeito. Como isso não pode gerar no seu coração doxologia? Me diga. Você é grato a Deus pela sua vida? Grato ao Senhor Deus pelo fato de um dia você ter sido concebido no ventre de sua mãe? Você é grato pelos seus filhos e netos? Por ter a experiência de observar isso na vida da sua esposa, dos seus filhos, enfim, a própria mulher vendo isso? Que beleza, que maravilha, que obra grandiosa de criação dentro do ventre de Deus fazendo isso. Veja, tudo isso é maravilhoso, a gente deve sim se alegrar. Mas por que você não exulta ainda mais no fato de que Deus te fez nascer de novo?
Você que está em Cristo, Deus te fez nascer 2 vezes. Natural e sobrenaturalmente. O mesmo poder que atuou lá na criação, a palavra de vida, que saiu da boca do Senhor Deus, a ação do Senhor em criar todas as coisas do nada, foi o que aconteceu exatamente com você quando você foi regenerado. Ele te fez nascer de novo. Você teria algum desejo por Cristo se não fosse isso? Haveria alguma satisfação em estar aqui prestando culto a Deus se não fosse a ação do próprio Deus no seu coração? Percebe, irmãos? Sem anular a nossa responsabilidade aqui de forma alguma, mas tributando toda a glória a Deus, nós somos totalmente passivos, irmãos, nesse sentido, quanto à nossa salvação. Foi o nosso Deus que fez com que nós nascêssemos de novo. Foi o nosso Deus que nos trouxe da morte para a vida. Foi o nosso Deus que colocou no nosso coração o amor por Jesus Cristo, o desejo por conhecê-lo, por crescer na graça, estar em comunhão com nossos irmãos, o anseio pela eternidade. Foi Deus quem fez isso, e é Ele quem sustenta isso no seu coração. Estou te falando aqui, aniversário da nossa irmã Elcinha, fez 90 anos de idade. E você pensa assim, como é que alguém pode preservar a fé no coração durante 90 anos? Como é que isso é possível? Porque Deus assim opera. Esta é a resposta. Deus a fez nascer há 90 anos. Deus a fez nascer novamente em algum momento da sua vida, talvez até no ventre. E Deus sustenta até o dia de hoje, como é com você também que está em Cristo. Ele não apenas nos fez nascer de novo, Ele está sustentando a nossa vida espiritual, pelo seu poder. Como não concluir em doxologia? Como não adorar o nosso Deus por causa disso? Mas observe que ele fala ainda, eu já citei a palavra esperança, ele diz assim, nos regenerou para uma viva esperança. Irmãos, a pergunta que se levanta aqui, que precisa ser feita é, o que é esperança? Nesse caso, à luz, certamente, do contexto bíblico, imediato e maior. O que é esperança? Nas categorias bíblicas, a palavra esperança, ela significa algo diferente do seu uso comum em nossa cultura secular. Na nossa cultura, a palavra esperança, ela remete mais à ideia de um desejo subjetivo. A ideia é essa: eu espero que algo aconteça no futuro. Tomara que dê certo. Estou na expectativa que isso aconteça. Mas, na verdade, nesse conceito de esperança secular, não há nenhuma garantia, não há certeza de que tal coisa vai acontecer. É apenas a expressão de um desejo. Eu espero que aconteça. De acordo com a palavra de Deus, a esperança aqui mencionada é a certeza, grave isso, é a certeza e a plenitude da garantia de que Deus fará no futuro tudo o que Ele diz que fará. Nascemos de novo para uma esperança que é viva e duradoura. Então essa é a ideia bíblica aqui de esperança. Não é um mero desejo subjetivo, eu espero que dê certo. É certeza. Vai acontecer. Já aconteceu no passado, a salvação, está acontecendo agora, e no futuro ela será consumada de uma vez por todas. É certo. Uma esperança que é viva, que queima em nosso coração, arde em nossas almas, e dura para todo sempre. Quando o apóstolo Pedro fala de esperança, é assim que você precisa entender. Certamente, isto é verdade, e há de acontecer. Note, já antecipando um pouco disso, que esperança, o conceito aqui, e no caso essa verdade, está inseparavelmente vinculada à ressurreição. Pois ela se fundamenta na realidade de que Deus ressuscitou seu Filho dentre os mortos. Ele o ressuscitou como primogênito de muitos irmãos, e de que todos que nele estão compartilharão desta vida ressurreta. Irmãos, nascemos de novo, não
apenas para termos uma melhor qualidade de vida neste mundo. Guarde isso, é muito importante. Você não nasceu de novo, como acabou de ouvir, apenas para ter uma melhor qualidade de vida. Prosperar financeiramente, ter uma situação melhor. Não é isso. Não simplesmente para termos uma segunda oportunidade, não. Mas para que então, pastor? Para vivermos uma vida que durará para sempre, que é sustentada pelo poder do Cristo ressurreto. Foi para isso. Veja, ele vai dizer isso no versículo 3 ainda. Qual é a base para a nossa vida? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro nos diz que, por intermédio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, Deus nos deu vida e está nos dando esperança viva. Irmãos, sem a ressurreição de Cristo, a nossa regeneração não seria possível e a nossa esperança não faria nenhum sentido. Ao ressuscitar dos mortos, Cristo nos deu a segurança de que nós também ressuscitaremos com Ele, como diz Romanos 6,4. E aqui, escute esse relato de forma breve que eu aqui sintetizei. Por que isso? Ora, conforme a pregação de Pedro em Pentecostes, lá em Atos 2,24, ele diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Veja, Jesus é o primeiro a quebrar os grilhões da morte, de modo que por meio dele encontramos nossa regeneração e nele temos vida eterna. Pedro fala como testemunho ocular, pois ele teve a experiência singular, irmãos, de encontrar-se com Jesus depois que ele se ergueu do seu túmulo. Pedro comeu e bebeu com Jesus e tornou-se testemunha da sua ressurreição, como diz em Atos 10. Em duas ocasiões, nesta carta aqui, Pedro apresenta a doutrina, o ensinamento da ressurreição. Não tenha dúvida, este ensinamento, essa doutrina, ela é fundamental para o cristianismo, para a nossa fé. Lembre-se que quando os 11 apóstolos se reuniram, depois da ascensão de Jesus e antes de Pentecoste, eles escolheram um sucessor para Judas. E Pedro, como porta-voz do grupo, declarou que essa pessoa precisava ser um seguidor de Jesus desde o dia do seu batismo até o momento da ascensão, que precisava ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus. Atos 1:22. Como testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo, Pedro proclamou essa verdade em seu sermão para a multidão que se reuniu lá em Jerusalém em Pentecostes, em Atos 2:31. Quando pregou para a multidão no Pórtico de Salomão, disse que Deus havia ressuscitado Jesus dentre os mortos, lá em Atos 3. E por fim, quando Pedro falou na casa de Cornélio em Cesareia, lá em Atos 10:40, ele ensinou a ressurreição de Jesus Cristo. Observe, o apóstolo Pedro, em seu ministério público de pregação da palavra, bem como em seus escritos, ele deu testemunho várias e várias vezes da ressurreição de nosso Redentor. Por quê? Porque é a base de nossa vida, é a base e o fundamento de nossa salvação. Não há esperança, não há vida, não há eternidade, não há comunhão com Deus sem a ressurreição de Cristo. Por isso que Paulo fala tão categoricamente aos Coríntios. A fé de alguém que é professada sem a ressurreição de Cristo é vã, não é de nenhum proveito, não tem fundamento, não tem base, é até ilógica. Qual é o sentido de alguém se identificar como cristão e negar a ressurreição de Cristo? Irmãos, esse é um testemunho poderoso para nós aqui. Quem está falando, pensando aqui no autor meramente humano por enquanto, quem está falando é um homem que viu isso acontecer. Ele viu com seus olhos que Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia. Ele viu, irmãos, isso acontecer. Mas não é um testemunho meramente humano. O Espírito Santo está testificando isso através do escrito do apóstolo Pedro e dizendo para nós precisamos crer nisso com
todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Não pode haver dúvida quanto a isso. Não há espaço para admitir erros em nossas vidas doutrinários, é claro que não. Não podemos de forma alguma dizer que, eu posso crer errado quanto ao culto, quanto ao casamento, quanto à escatologia. Não, não há. Todo erro constitui-se um erro, algo que Deus não aprova, algo que é pecaminoso, é claro. Mas há alguns erros doutrinários que são mais graves do que outros. Existem heresias que conduzem ao inferno. E alguém que não crê na ressurreição de Cristo, certamente está condenado. Por isso, eis uma pedra fundamental na sua teologia, que você jamais pode se apartar dela. Na verdade, você tem que construir tudo em cima disso. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, num dia como o nosso, como o de hoje. Isso é tão importante, irmãos, que a salvação depende disso, como eu já mencionei, mas também eu quero destacar um outro aspecto. Isso é tão importante que houve uma mudança do 7º para o primeiro dia a ser guardado, quanto ao 4º mandamento. Aquilo que, como os teólogos antigos falam, que é preceito positivo, que pode sim ser mudado, no caso do dia da semana, do 7º para o primeiro dia. O marcador dessa mudança e a base fundamental dessa mudança é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A cada domingo, a cada dia do Senhor, o simples fato de haver dia do Senhor, primeiro dia da semana, o simples fato, chegou o dia do Senhor, isso já é um anúncio da ressurreição de Cristo. Antes do culto começar, antes do pregador começar a expor o texto, antes disso, quando chegar o dia do Senhor, quando ele chega, quando a sua aurora, nós já temos a ressurreição sendo anunciada. Jesus Cristo está vivo para sempre. Por isso você tem esperança. Por isso você tem esperança no seu coração. A certeza de que Deus cumpre as suas promessas e sustenta o seu povo até o fim. Versículo 4 agora, irmãos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Eu quero que você note que a palavra-chave desse versículo aqui é a palavra herança. E não foi à toa que uma das razões para escolher os salmos de hoje, que nós estamos cantando, os dois cantamos que nós cantaremos ainda, tem a ver com isso também. A palavra herança. Essa palavra em particular, irmãos, nos faz lembrar a morte de uma pessoa que deixou um testamento de sua propriedade para parentes e instituições de caridade. O autor aos Hebreus se expressa de modo sucinto, lá em Hebreus 9, 16, 17, diz assim, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pedro, porém, insere a palavra herança no contexto da vida. No versículo anterior, versículo 13, que eu acabei de expor, ele menciona a ressurreição de Cristo e o novo nascimento que nós recebemos por meio dele. Ao invés de morte, a vida. Ou seja, ele morreu, de fato, é claro, mas ressuscitou. E por causa da sua ressurreição, nós temos vida. E temos o que é a garantia de uma herança. Por intermédio da ressurreição de Cristo, nós somos recebedores da herança que Deus guarda para nós no céu. Paulo fala aos Romanos, em Romanos 8, 17, o seguinte: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esta é uma verdade que é repetida várias vezes no Novo Testamento. Agora, pense comigo, com relação ao contexto do Antigo Testamento. Os israelitas, e aqui pensando também no público judeu de Pedro, que fazia parte do seu público, como eu já mencionei, judeus e gentios, eles conheciam muito bem o significado da palavra herança. Quando viajaram pelo deserto do Sinai, eles se lembraram que Abraão havia recebido a promessa de herança na terra de Canaã. Na terra prometida, meus irmãos, todo israelita tinha a sua propriedade.
Sentava-se à sombra da sua própria figueira e gozava os frutos da sua própria videira. Como diz um comentarista, nada parecia mais atraente a eles do que a posse tranquila, próspera e permanente dessa terra, ali, na herança que Deus os deu. Porém, a herança de Israel nunca esteve segura e garantida. Saqueadores do deserto invadiam suas terras e levavam os bens de seus habitantes. Nunca houve essa garantia. No Novo Testamento, pelo contrário, o conceito de herança ele é aprofundado. Em Efésios 1, 14 e 18, Colossenses 1, 12, Colossenses 3, 24 e Hebreus 9, 15. E no Novo Testamento, esse conceito aprofundado refere-se à salvação que os crentes herdam quando deixam este cenário terreno e obtêm a glória eterna. A ideia é essa. A herança dos crentes é guardada no céu, onde Deus a mantém em absoluta segurança até o tempo apropriado em que iremos recebê-la. O que a gente herda, então? Uma pergunta legítima a ser feita aqui. O que a gente herda? Qual é a nossa herança? Veja que Pedro, ele não descreve a herança em termos positivos. Não. Por ironia, devido ao seu grande valor, ele a descreve em termos negativos. Negativos. E ele escolhe aqui 3 adjetivos para nos dizer o que a nossa herança não é. E assim ele deixa implícito que tais palavras revelam sua verdadeira natureza. Primeiro, ele vai dizer, é uma herança incorruptível. Isto é, ela não perece. O nosso tesouro não está sujeito à morte ou à destruição. Não pode ser jamais corrompido. Não pode. Não perece. Além disso, não está limitado pelo tempo. É eterno. Em segundo lugar, veja, ele vai dizer, sem mácula. Ou seja, não se deteriora. Ele não pode ser estragado, corrompido ou poluído. Permanece livre de qualquer mácula. Ele é um tesouro puro, uma herança pura, não suja, não imunda. Terceiro lugar, imarcessível. Não se desvanece, que não pode se apagar. E uma ideia boa, uma ilustração para a gente poder ter uma ideia disso, seria de uma flor. Irmãos, a flor, ela passa do auge, quando ela passa do seu auge, no caso, a sua beleza, ela se perde com o passar do tempo. O mesmo jamais pode ser dito acerca da herança que Deus guardou nos céus para o seu povo. Não se desvanece. Os bens terrenos, o que você possui, tudo isso está sujeito a constantes variações e mudanças. Mas a nossa herança eterna é guardada por Deus em segurança no céu. Lembra das palavras de nosso Senhor? As traças não podem corroer, os ladrões não podem roubar, ninguém pode tirar de nós tal herança. Pedro declara que não apenas a nossa salvação ela é mantida segura, como também nós, os donos dessa herança, somos protegidos pelo poder de Deus. Isso aqui é muito importante. Não somente o que Deus reservou para nós, mas também nós somos guardados pelo poder de Deus. Versículo 5, para a gente chegar e ir para a conclusão. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Primeiro, quero que você anote aí a expressão, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus. Tudo aqui é significativo, mas eu quero que você veja a importância da palavra guardados. No grego, esse é um verbo que tem uma conotação, é um termo militar, irmãos, que quer dizer proteger alguém de perigo, ou evitar que alguém escape. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 11:32,
quando Paulo tentou fugir de Damasco, diz assim um texto: o governador montou guarda na cidade. Mas também é usado com sentido espiritual. Filipenses 4:7. A paz de Deus guardará os nossos corações e as nossas mentes, de modo que o mal não possa nos tocar. Esse é o significado que Pedro transmite quando escreve aos crentes aqui. Eles são guardados. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Estamos sendo guardados durante nossa breve estadia na terra, pois Deus não permite que o diabo nos faça mal. Nós somos guardados pelo poder de Deus, pela fé. Agora entenda isso bem. Ô pastor, o senhor dizendo então com isso que a gente não vai sofrer? Ora, Pedro está falando aos que sofrem. E é claro que esse sofrimento, por vezes, também é provocado pelo diabo. Não tenha dúvida. Então qual é a ideia aqui? Assim como ninguém pode roubar a nossa herança, assim como ninguém pode destruir a nossa herança, assim como ela está guardada pelo Senhor Deus, a gente vai tê-la assim um dia, teremos. Por mais que a gente sofra, enfrente inúmeros adversários, e até venhamos a perecer, no sentido físico, morrer, ninguém pode nos roubar, ou nos destruir, ou nos impedir, de tal maneira que nós não possamos estar em comunhão com Deus. Deus nos preserva, nos guarda para sempre com Ele, ainda que a gente venha a morrer. Então isso não é uma palavra para você achar que não vai vir mal nenhum, pelo contrário, é tratando de quem está lidando com problemas, com sofrimentos, dizendo, olha, ainda que a perseguição aumente, e você morra por causa dessa perseguição, você está guardado pelo poder de Deus. Você está guardado pelo poder de Deus. Assim como a sua herança, você está guardado pelo poder de Deus. Aplique isso à sua vida de forma particular. Ainda que a perseguição no Brasil cresça de tal maneira contra a igreja que venha matar os crentes, nós estamos guardados pelo poder de Deus. Ainda que nós venhamos a experimentar, por causa de uma tentativa de assalto, uma morte inesperada, nós estamos guardados pelo poder de Deus. Ainda que uma doença venha sobre nós e nos tire antes do tempo, por assim dizer, nós estamos guardados pelo poder de Deus. Nada pode nos arrebatar das suas mãos. Nada. Nada. O texto diz, nós somos guardados, como eu mencionei, pelo poder de Deus, pela fé. Pela fé. Irmãos, as imagens que são usadas pelo apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, transmitem a mesma ideia aqui de Pedro. Veja lá em Efésios 6, sem desmarcar a primeira de Pedro, Efésios 6. Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Deus, soberanamente, pelo seu poder, preservando e guardando o seu povo, mas Deus faz isso de maneira a usar meios, a usar instrumentos. E o que é descrito aqui em Pedro, assim como lá em Efésios, é a fé. Através da fé, o escudo da fé, nós temos condição de apagarmos os dardos inflamados do maligno. Percebe? É Deus guardando o seu povo, nos protegendo, através do instrumento que Ele mesmo nos concedeu. É Deus agindo do começo ao fim, irmãos. E a gente aqui, pela ação divina em nossas vidas, respondendo ao Senhor em obediência, usando a fé que Ele nos deu, crendo inteiramente nele, descansando nele e combatendo o adversário pela fé em Cristo. O que Pedro, e volte para lá, está nos ensinando é a doutrina maravilhosa, bendita e gloriosa da providência de Deus, que não anula a nossa responsabilidade. Deus providencialmente está conduzindo o seu povo à glória eterna. E Ele dá meios para isso, instrumentos para isso. E a nossa responsabilidade é usar tais meios, para que assim sejamos guardados. Até a vinda da salvação.
como diz o texto, para a salvação, diz o texto. A pergunta é, por que Deus nos protege? A nossa salvação, a qual já temos em princípio, será a nossa propriedade de fato quando passarmos pelos portais dos céus. Deus nos protege para que possamos receber nossa herança completa, que está para revelar-se no último tempo. Irmãos, nós estamos na expectativa exultante de tomar posse da nossa salvação. Mesmo quando experimentamos a bondade de Deus por meio da salvação, em princípio, sabemos que a plenitude da nossa herança será conhecida a seu tempo. Em outras palavras, o que Pedro está falando aqui é da salvação em termos futuros, que eu já mencionei nesse sermão e falarei também na segunda parte dele, a saber, os tempos que a Bíblia usa sobre a salvação. Ela usa o passado, ela usa o presente, ela usa o futuro. Já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Agora a linguagem aqui é de futuro. Um dia nós seremos salvos também. Ou seja, haverá essa finalização, a consumação, melhor dizendo, da obra do nosso Deus, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. O termo pronta está relacionado à salvação aqui. E sim, a nossa salvação ela foi preparada para nós por Cristo por meio da sua obra expiatória. E ela será revelada de uma só vez no tempo de Deus. Todos verão a herança que o Senhor Deus dará ao seu povo, mas somente os cristãos poderão possuí-la. Todos contemplarão a grande obra da salvação do Senhor Deus, inclusive a entrega dos galardões. Mas somente os cristãos poderão possuí-la. A palavra revelar, veja aí, no final do versículo 5. Para a salvação preparada para revelar-se. Ela no grego significa tirar o véu ou cobertura. A ideia é essa. Jesus Cristo tirará o véu quando voltar para nos dar salvação gratuita e plena. Para a salvação preparada para ser assim descoberta, revelada. O véu será retirado no último tempo. A glória do nosso Redentor há de se manifestar, ainda mais reluzente naquele dia. Não apenas na execução do juízo contra os seus inimigos, mas sobretudo na salvação do seu povo. A bondade, a misericórdia, a graça, o amor pactual, tudo isso reluzindo, brilhando no seu mais alto fulgor para a glória de nosso Deus. Como diz um antigo hino, quão vastos os benefícios divinos que em Cristo possuímos. Do pecado e culpa somos redimidos, e à santidade somos nós chamados. Não é pelas obras que nós praticamos, pois a Ele, destas todas, somos devedores. Mas em seu amor eletivo, nos faz de sua salvação recebedores. Irmãos, quando tomamos conhecimento de que nosso nome é mencionado num testamento, pense nisso. Sabemos que temos uma parte de uma herança descrita nesse documento. Muitas vezes, você não sabe o valor da herança, temos que esperar o falecimento do testador e aguardar os procedimentos legais e financeiros. Terminado esse período de espera, o valor da nossa herança com frequência diminui. Além disso, a distribuição de uma herança muitas vezes causa inveja e brigas. Pense, por exemplo, você já tem até passado por isso, num contexto familiar onde a questão de herança causa grande confusão e briga. Nossa herança, pelo contrário, é uma constante fonte de felicidade. Desde o momento da nossa salvação, nós somos preenchidos de alegria. Tendo em vista que nós já temos a herança no princípio, sabendo que quando nós deixarmos este mundo, receberemos ela de forma completa. Não somos capazes de compreender o valor dessa herança, pois como diz Romanos 6:23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Além do mais, guardamos essa dádiva em perfeita harmonia com todos os crentes, na presença de nosso testador vivo, que é o Senhor Jesus Cristo.
Eu concluo a primeira parte do sermão citando a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 8, de Cristo Mediador, seção 5. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, pelo qual ele ofereceu a Deus pelo Eterno Espírito uma só vez, tendo satisfeito plenamente a justiça de seu Pai, comprou não apenas a reconciliação, mas diz o texto da nossa Confissão de Fé, uma eterna herança no reino dos céus, para todos aqueles que o Pai deu a ele. Talvez seja o seu caso nessa manhã aqui. Disputa familiar por causa de herança. Que dor de cabeça, irmãos. Imagine então essa disputa no contexto de ímpios. Você sendo crente. Afunile mais a questão. Imagine questões financeiras, problemas financeiros relacionados a pessoas da sua própria casa. Disputas com irmãos de sangue. É difícil. É pesado. Traz muita tristeza ao coração, irmãos. Mas a palavra do nosso Deus nos lembra que nós temos uma herança superior. Não, eu não estou falando isso para você desistir, se for o seu caso, estiver numa disputa nesse sentido. Eu não estou dizendo que isso tem que ser feito necessariamente. Não necessariamente. Não é esse o ponto. Mas é que, independente do que aconteça, essa é a minha palavra. Independente do que aconteça, lembre-se que você já tem uma herança superior. Que, como diz o texto, é incorruptível, sem mácula e imarcessível. Independente do que aconteça, a sua maior herança está guardada por Deus. Para todos sempre. E ninguém pode tirar isso de você. Nós, cristãos, devemos nos alegrar na salvação concedida pelo nosso Deus, irmãos. Apesar dos sofrimentos que enfrentamos. Porque tais sofrimentos pertencem ao plano soberano do nosso Deus, o qual foi revelado e confirmado pelo testemunho dos profetas do Antigo Testamento. E nessa manhã, um ministro da Nova Aliança lembra você as mesmas verdades pela pregação da palavra. Portanto, creia nisso e descanse no seu Redentor. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom, Senhor Deus, ouvir tua voz. Como é bom, Senhor Deus, depois de uma semana que experimentamos o dia do Senhor e o culto solene, agora novamente experimentarmos. Como é bom, Senhor, como é bom. Muito obrigado por isso, Senhor. Pela tua misericórdia que se renovou essa manhã. Pela tua palavra que falou aos nossos corações. Pela providência divina de nos conduzir até aqui e nos proteger. Pela fé que o Senhor Deus colocou em nossos corações também e a tem guardado e mantido. Pela herança maravilhosa que temos prometida a nós, que já experimentamos em alguma medida, no caso, as bênçãos pactuais, e já aqui contemplando tantas bênçãos relacionadas a essa herança. Mas a herança finalmente, por assim dizer, seu sentido completo, será dada naquele dia, e esperamos por isso, ó Deus. Nossa viva esperança no Senhor, certo de que receberemos de Ti na eternidade. Abençoa o Teu povo, te pedimos, Senhor, com o crescimento da fé, o fortalecimento da fé também, nos guardando de todo mal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.